Seja bem-vindo. Vamos estudar uma questão da banca Instituto Consulplan, questão de 2024 para o cargo de técnico administrativo. Uma questão de lógica de argumentação. E nessa questão vamos ver o quão importante é você relacionar seus estudos na lógica, no raciocínio lógico, com estudos de teoria de conjuntos. Uma vez que você domine pelo menos o básico da lógica proposicional, lógica de argumentação, com o básico da teoria de conjuntos, é como se você se alfabetizasse na linguagem matemática. Seu entendimento de qualquer outro assunto da matemática vai ficar muito mais fácil. Então, vamos para a questão. Considere os dois argumentos apresentados a seguir. Se alguém é bacharel em direito, então conhece a jurisprudência. Carla conhece a jurisprudência. Portanto, Carla é bacharel em direito. Isso aqui é um silogismo, né? 2. Ou o juiz não deu o veredito, ou inocentou o réu. O juiz deu o veredito. Portanto, inocentou o réu. A respeito desses argumentos, pode-se afirmar que ele quer saber sobre a validade desses dois argumentos. Como é que você faz isso? Você identifica quem são as premissas e quem é a conclusão do argumento. Então, se eu separar aqui esses períodos, ó, período 1, período 2, aqui, esse terceiro período é a conclusão. E esses dois anteriores são as premissas. Nem sempre vai estar na ordem bonitinho, tá? Aqui eu tenho, ó, 1, 2, conclusão. O que vai ser um argumento válido? Se as premissas garantirem uma conclusão verdadeira. Se a conclusão é garantida pelas premissas. Ou seja, é necessariamente verdadeiro o que se concluiu lá. Então, qual a técnica? Você assume as premissas verdadeiras e vê se isso leva a uma conclusão verdadeira. Vou mostrar na prática. Vamos analisar o argumento 1. Tem ali no primeiro momento a primeira premissa. Se alguém é bacharel em direito, então conhece a jurisprudência. Duas coisas aqui. A proposição na forma se, então, pode ser entendida com quantificador todo. Como assim? Eu dizer se A, então B, é a mesma coisa que dizer todo A é B. É muito importante saber isso aqui, tá? Porque às vezes a proposição vai estar nessa forma e vai ser mais conveniente você trabalhar nessa. E às vezes vai estar nessa forma e vai ser mais conveniente você trabalhar nessa forma. Então, você conhecendo essa relação vai facilitar seu trabalho. E aqui vem a parte da relação da lógica com teoria de conjuntos. Como as duas se beneficiam. Ou melhor, se complementam. Quem se beneficia é você de entender esse complemento. Eu posso entender isso aqui na linguagem de conjuntos. Como sendo um conjunto, subconjunto do outro. Aqui, ó, tá o conjunto de quem é bacharel em direito, esse pequeno. E esse maior é o de quem conhece a jurisprudência. Todo A é B. Aqui, ó, todo D é J. Se D, então J. Ou seja, se é algum elemento do conjunto D, com certeza também é um elemento do conjunto J. Mas perceba que o contrário não é garantido. Pode ser que o conjunto D seja exatamente o conjunto J, ou seja equivalente ao conjunto J? Pode, mas não é o que eu garanto a partir da premissa que me foi dada. O que ele me garantiu é que se é bacharel em direito, então conhece a jurisprudência. Ele não me garante o contrário. Então eu tenho que trabalhar com o que está garantido. E a situação garantida é essa que eu desenhei. Ele disse que todo A é B, ele não disse que todo B é A também. Olha, aqui eu falei de forma genérica, né? Todo bacharel em direito conhece a jurisprudência. É isso que dá para garantir. Então você pode interpretar nessa forma de conjuntos. Premissa 2. A Carla, que é esse C minúsculo, é um elemento do conjunto J. Por quê? Ele fala, Carla conhece a jurisprudência. Então Carla faz parte do conjunto J. E aí, usando a notação de conjuntos, eu posso escrever daquela forma. E lembrando que temos que assumir essas duas premissas como verdadeiras. Se, nesse caso, as premissas são verdadeiras,
eu concluo algo verdadeiro, então o argumento é válido. Se eu concluir algo falso, o argumento é inválido. Então, olha só. A Carla pode estar aqui, conhecedora da jurisprudência, mas não necessariamente bacharel em direito. Como também pode estar aqui, ó, conhecedora da jurisprudência e também bacharel em direito. Mas perceba que há possibilidades, não garantias. Então vamos ver o que ele conclui. Então, na conclusão, ele afirma que Carla pertence ao conjunto dos bacharel em direito. Carla é um elemento do conjunto D. Isso é necessariamente verdade? É garantidamente uma verdade? Como vimos, não é. E para ser um argumento válido, essa conclusão deve afirmar algo que é necessariamente verdadeiro, baseado nas premissas. Não é o caso aqui. Então, o argumento 1 é inválido. Então, com isso, a gente poderia eliminar a alternativa A e a alternativa C. É sempre bom você aplicar essa lógica de... Se até aqui você está confiante no que você fez, você já vê que alternativa você pode eliminar com base nas conclusões que você chegou. Que aí, de repente, você está sem tempo, não sei. Ou então você não consegue resolver a outra parte da questão. Por exemplo, vamos supor que você não soubesse analisar o argumento 2. Pelo menos você estaria com a margem maior de acerto ali no chute. Que não é totalmente chute, porque você conseguiu eliminar essas alternativas com base no seu conhecimento. Mas você me entendeu. Então agora o argumento 2. Para resolver esse argumento 2, você precisa conhecer um conectivo lógico chamado disjunção exclusiva. Ele é um primo da disjunção inclusiva, que provavelmente é que você está mais acostumado. É aquela sim, né? É só um Vzinho. Essa aqui é um Vzinho com um tracinho embaixo. A tabela, a verdade dela, é diferente da disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva é o ou, P ou Q. A disjunção exclusiva, o nome já é um tanto intuitivo, ela é ou A ou B. Aqui é diferente, é A ou B. Se você refletir um pouquinho, você vai ver até que faz um pouco de sentido. Ou melhor, que é até intuitivo. Essa expressão fazer sentido, portanto ser correto, é algo perigoso aqui na lógica matemática. Nem sempre é intuitivo o raciocínio correto. Vou tentar ilustrar. Eu chego pra você e te ofereço uma camisa. Aí só tem duas cores, azul e vermelha. São as cores disponíveis. Eu pergunto qual você quer. Você fala, tanto faz, azul ou vermelha. Ou seja, se for azul, tá beleza. Se for vermelha, tá beleza. E se eu trouxesse duas camisas, uma azul e uma vermelha, estaria beleza também. Você falou azul ou vermelha. Agora, se você responde ou azul ou vermelha, aí tá diferente. Quando você fala ou azul ou vermelha, você está excluindo uma possibilidade e escolhendo outra. Ou você quer azul ou você quer vermelha, não quer as duas, não serve as duas. Se você entende isso, não é o melhor, a melhor analogia, não é o melhor dos exemplos talvez, mas já é o suficiente para você entender de forma mais intuitiva a tabela verdade dessas duas coisas. Aqui na disjunção inclusiva, a gente lembra que a tabela verdade são 3V e um falso, né? Quando que ela é falsa? Quando as duas proposições simples são falsas. Quando A é falso e B é falso. Aí a disjunção inclusiva também será falsa. Mas se só uma for falsa, ela vai ser verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, ela vai ser verdadeira. Já na disjunção exclusiva, como você pode perceber, uma tem que ser verdadeira e a outra é falsa, para ela ser verdadeira. Caso as duas proposições simples, que no caso eu chamei de A e B, sejam as duas falsas ou sejam as duas verdadeiras, a disjunção exclusiva será falsa. Então aqui na tabela verdade da disjunção exclusiva você vai ter dois falsos e dois verdadeiros. Então você escolhe, é mais fácil gravar quando é verdadeira. Quando que a disjunção exclusiva é verdadeira? Quando uma proposição simples é verdadeira e a outra falsa. Não importa qual ordem. Ou também pode entender quando as duas proposições simples que estão sendo ligadas, conectadas pela disjunção exclusiva, apresentam valores lógicos diferentes. Entendido isso, agora a gente pode analisar o argumento 2. Sem isso não dava. Lembrando a técnica de analisar a validade do argumento é assumir as premissas sendo verdadeiras. Então a gente sabe que a conclusão está aqui e os dois períodos anteriores são premissas.
ou o juiz não deu o veredito, ou inocentou o réu. Perceba que se trata de uma disjunção exclusiva. O juiz deu o veredito, portanto, inocentou o réu. Vamos lá, primeiro momento. Eu vou chamar isso aqui de A e isso aqui de B, tá? Para resumir aqui, fazer a tradução lógica. Então eu tenho o seguinte, A ou B, ou A ou B, né? Melhor dizendo. E eu tenho que isso aqui é verdadeiro. E como sabemos, tem duas possibilidades para isso aqui ser verdadeiro. A é falso e B é verdadeiro, ou A é verdadeiro e B é falso. Segundo momento, o juiz deu o veredito, isso aqui é verdadeiro. Eu chamei, o juiz não deu o veredito de A. Então, o juiz deu o veredito é não A, tá? Então, não A é verdadeiro. Ora, se o contrário de A é verdadeiro, então significa que A é falso. Então, daqui eu concluo que A é falso. Se A é falso, eu concluo que B é verdadeiro. De onde que eu concluí isso aqui? Dessa análise que fizemos aqui no momento 1. A gente analisou que isso aqui tem que ser verdadeiro. Ou A ou B tem que ser verdadeiro, certo? Para isso ser verdadeiro, só tem duas possibilidades. O A sendo falso e B verdadeiro, ou vice-versa. O A verdadeiro e B falso. No segundo momento, eu descubro que o contrário de A é verdadeiro. Isso implica necessariamente que A é falso. Se A é falso, então eu estou nessa possibilidade aqui, ó. Ele me garantiu essa configuração. Então B é verdadeiro. E o que a conclusão está dizendo? Que ele inocentou o réu. Inocentou o réu foi o que eu chamei de B. E B é algo verdadeiro. Então a conclusão é verdadeira. E essa conclusão foi garantida pelas premissas. Então o argumento 2 é válido. Gabarito, letra D. A disjunção exclusiva não é um conectivo tão cobrado assim. Mas, como vimos, o Instituto Consulplan cobrou na questão do ano passado. Mesmo que você nunca tenha visto ela, se você domina as 4 principais, a tabela verdade das 4 principais, que são conjunção, disjunção inclusiva, condicional, é o C então, né? E a equivalência, ou bicondicional. Essas são as 4 principais que você tem que saber, sem choro. E agora você poderia acrescentar a disjunção exclusiva também. Quando que você sabe que você domina esses conectivos? É importante saber como que você sabe, né? Como saber se você sabe. É se fazendo essa pergunta. Eu sei, você escolhe um conectivo desses. Conjunção. Eu sei quando uma conjunção é verdadeira ou falsa? Eu sei qual é o critério? Sei. Então, você aprendeu esse conectivo. Simples assim. Você sabe responder positivamente essa pergunta, montar a tabela verdade desse conectivo, acabou. O resto é aprofundamento e questões, para você ver, aprender a lidar com diversas situações envolvendo aquele conhecimento. Mas o que tem que saber é isso. Se você sabe isso, você sabe esse conectivo, tá? Então não deixe de dar uma conferida no primeiro link da descrição, contém nossos serviços, nossos contatos, os simulados mais recentes, para você fazer um test drive do seu concurso. E até a próxima.